Então, mesmo que eu não sinta, eu não perceba que eu estou sendo ameaçado, se o meu cérebro, por algum motivo, por exemplo, áreas subcorticais e mesonímicas, identificar que eu estou num contexto ameaçador, isso já começa a acontecer e isso é medo já. Cinesiofobia é o medo irracional, nesse caso aqui, do movimento. Neste episódio, desvendamos um dos grandes vilões da reabilitação, o medo do movimento. Por que alguns pacientes, mesmo sem dor constante, continuam evitando atividades simples? Será que a chamada fobia de movimento é realmente irracional? E como os profissionais de saúde podem, sem querer, reforçar esse ciclo? Junte-se a nós para explorar as raízes do medo, seus impactos na incapacidade funcional e estratégias baseadas em evidências para ajudar os pacientes a recuperarem a confiança e a liberdade de se moverem sem restrições. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao episódio 232 do Fisiortopedia. Estamos aqui hoje no nosso momento, eu e Rafael Criscalati, temos que a gente tem nosso momento de intimidade aqui para falar de um tema super bacana que eu acho que sempre gera dúvidas. Acho que cada vez mais as pessoas estão entendendo, porém, clinicamente, na hora da aplicação, eu vejo que também a galera está se confundindo ali, né? Mas vou deixar o Rafa falar. Rafa, seja muito bem-vindo e já aproveita e fala do tema. Hoje a gente vai falar de cinesiofobia, e mais especificamente o medo da dor relacionado ao movimento. A gente vê que o medo, na verdade, e o entendimento do papel do medo e da evitação na reabilitação de pessoas com quadros de dor no geral é um tema de bastante confusão, porque a gente confunde muito, né? Usa essa palavra medo como se fosse um termo guarda-chuva, para falar como se fosse uma coisa só, mas na verdade não é a mesma coisa. Cinesiofobia é diferente de medo da dor, que é diferente do medo da dor relacionado ao movimento. E a ideia vai ser, no episódio aqui, a gente destrinchar o que é o medo, como ele é aprendido, como que os comportamentos de evitação são aprendidos, como isso leva à incapacidade funcional e o mais importante, né, como que a gente consegue avaliar e intervir nesses fatores para melhorar a clínica do nosso paciente. Então vai ser um pouco do que a gente vai abordar no episódio. Bom, e lembrando que recentemente saiu, né, um masterclass super interessante sobre o assunto, que foi uma gestação longa, né? Demorou para Cinco sair. anos, 5 anos para ele 5 anos, ser. né? Gestação de elefante aí. E tá super redondinho, acho que acaba ajudando bastante. A gente vai deixar aqui na descrição para vocês poderem ler o artigo aí, poder entender melhor do assunto para quem quiser aprofundar, né? E aproveitando antes do Rafa mostrar um pouquinho daquela aula clássica que a gente tem feito aqui no podcast, falar um pouquinho do que está vindo foi pelo Fisiortopedia. A gente tem esse ano já programado as certificações de ombro, né, que vai ser lançado em julho, e também a certificação de tornozelo e pé, que vai sair para outubro desse ano, né? Então temos aí produtos super interessantes. A certificação é aquele produto para você se aprofundar e se tornar mais específico, né, especialista de um termo, de uma articulação específica, né, para vocês poderem aprofundarem seus conhecimentos e melhorarem sua clínica. Então, é um produto super bacana que a gente já tem coluna lombar, cervical, de agente eletrofísicos e agora esse ano de ombro e tornozelo e pé. E também lembrar que mais tarde esse mês lançou o curso da Isabela Azevedo sobre dor em crianças e adolescentes. O curso está super bacana e super completo para a gente conseguir lidar com essa população especial aí, que tem diversas particularidades que vem ganhando espaço na literatura de mais estudos e que a gente tem aqui no Brasil, a TIE, uma grande representante dessa área, né? E o Rafa agora vai falar uma outra super novidade aí, vai se tornar o famoso CBFEL. Ah, que é o CBFEL? O spoiler, né? Pois é, a gente Spoiler. está. Outra gestação de elefante. Uhum. Nosso evento presencial do Fisiortopedia nasceu, literalmente. Nosso primeiro Congresso Brasileiro de Fisioterapia, Ortopedia e Traumatologia, que vai ser agora o evento, né, fixo do Fisiortopedia presencial. Ele vai acontecer em São Paulo em setembro, nos dias 5 e 6. A gente vai divulgar em breve mais informações aqui sobre o evento. Talvez quando você escute esse episódio, pode ser que a gente já tenha divulgado, esteja divulgando, dependendo de quando você escutar, que o evento já tenha passado, mas vão ter novas edições. Mas, enfim, nós vamos divulgar mais informações em breve. Vai ser um daqueles eventos que eu mesmo, com o Fuco aqui montando a programação, deu muita vontade de assistir, porque ficou muito legal. Ficou muito profundo, assim, muito científico. Eu acho que vai ser um evento muito legal para, inclusive, ver as grandes referências têm composto aí o Fisiortopedia, todas juntas, discutindo coisas interessantes na prática ali, juntos, né, num momento presencial único. Muito bom, muito bom. Então, já coloquem na agenda aí, save the date, para vocês poderem estar com a gente nesse grande momento do Fisiortopedia, né? Então, fiquem espertos. Rafinha, bora lá, vamos ver essa aula sobre
medo, evitação, para a gente entender certinho o que que é cinesiofobia e medo do movimento. Muito bom. Bom, então, como sempre, a gente vai manter nesse nosso modelo atual. Eu vou fazer uma breve apresentação, depois a gente vai para uma discussão. A ideia aqui é trazer um pouco disso, né? Entender o papel do medo e evitação, de novo, não só em como isso produz incapacidade funcional, mas também como que nós podemos abordar esses fatores visando a melhora clínica dos nossos pacientes. E óbvio, eu vou estar falando mais de dor musculoesquelética crônica, mas os princípios que a gente vai estar falando aqui são comuns de qualquer tipo de dor, seja uma dor crônica primária generalizada, como por exemplo a fibromialgia, ou até outros tipos de dor crônica secundária, como a dor neuropática, entre outras condições também. Primeiro ponto, essa aula, inclusive, é baseada nesse Masterclass, foi o Masterclass que o Foucault comentou. Ele teve uma, de fato, longa geração aí, ou gestação, por assim dizer, foram 5 anos indo e voltando, teve muito acompanhamento não só da Anne Milders, mas também do professor Johan Vlein, que acabou entrando como um contribuidor, né, desse Masterclass. E nele a gente descreve exatamente o estado da arte do que a gente tem hoje sobre como o medo é aprendido, como o medo da dor se desenvolve, como a evitação também se desenvolve. E também a gente traz ali uma implicação muito clínica de como um fisioterapeuta pode usar esses conhecimentos para avaliar e abordar os seus pacientes de acordo com a literatura atual. Então, muito do que eu vou falar aqui para vocês, na verdade, é até baseado nesse Masterclass aqui, mas é claro, quem quiser se aprofundar mais ainda no assunto, ele está ali publicado na Brazilian Journal of Physical Therapy. Então, o primeiro ponto, eu vou começar falando aqui sobre o aprendizado do medo e evitação, ou seja, como que o medo da dor inicialmente se desenvolve e a gente tem outros fenômenos de medo que vão se desenvolver na sequência, e como que os comportamentos de evitação se desenvolvem, como isso gera incapacidade funcional. Primeiro, gente, acho que é importante a gente ter uma clareza sobre o que é o medo. Tem várias teorias conceituais sobre emoção. Eu gosto bastante do modelo da Barrett, que é um modelo muito parecido com o que a gente tem hoje sobre a dor, entendendo que a dor, na verdade, é uma interpretação ativa do cérebro. O modelo de emoção da Barrett traz uma ideia semelhante, de que emoção, na verdade, é uma interpretação ativa do cérebro. E cada emoção tem o seu papel evolutivo. Quando a gente fala de medo, a gente está falando especificamente, né, de novo, um termo guarda-chuva, mas, na verdade, o medo tem diferentes respostas do nosso organismo. Então, essa mesma emoção, ela vai gerar, por exemplo, tem um componente fisiológico. Então, quando o nosso cérebro identifica que a gente está num contexto potencialmente ameaçador, e vai gerar, por exemplo, mesmo que de forma implícita, sem eu ter conhecimento, ou sem eu perceber que eu estou me sentindo ameaçado, ele vai gerar respostas fisiológicas, como ativação do eixo hipotálamo pituitário adrenocortical, que vai levar à resposta de luta ou fuga. Então, mesmo que eu não sinta, eu não perceba que eu estou sendo ameaçado, se o meu cérebro, por algum motivo, por exemplo, áreas subcorticais e mesolímbicas, identificar que eu estou num contexto ameaçador, isso já começa a acontecer, e isso é medo já, é um dos componentes do medo. Outro componente do medo é um componente comportamental. Então, se eu estou nessa situação, por exemplo, mesmo que eu, de novo, não tenha consciência de que eu estou me sentindo ameaçado, eu posso apresentar expressões faciais de medo, expressões corporais, eu posso, inclusive, né, me afastar e ter comportamentos iniciais de proteção, como se eu estivesse tentando me afastar daquilo que é ameaçador. Isso também é um componente da resposta de medo. E por fim, nós temos aí o que a gente chama de componente cognitivo do medo. E é aí que entra a percepção consciente da pessoa sobre ela estar sentindo ameaçada. A pessoa percebe que ela está em algum nível ameaçada, ela pode ter outros componentes cognitivos como a catastrofização, ou seja, ela aumenta essa percepção de ameaça num nível ali de catastrofização, como se fosse acontecer uma consequência extremamente ameaçadora. Só que o ponto importante para a gente é que não necessariamente as pessoas têm consciência de que elas estão com medo. Então, esse componente cognitivo, em muitas das pessoas que vão apresentar respostas de medo, ele não acontece, a pessoa não consegue tomar consciência disso. E as outras respostas acontecem mesmo que num nível implícito. Então, o primeiro ponto é que, para a gente falar de medo, isso tudo aqui é medo. E aí, mais especificamente, quando a gente fala dos diferentes nomes que a gente dá para o medo, eles não são sinônimos. Então, por exemplo, cinesiofobia é um nome muito comum, é um nome difundido na literatura, mas na verdade o que ele representa, como qualquer palavra fobia, é o medo irracional, nesse caso aqui, do movimento. E a gente vai discutir ao longo dessa aula, mas boa parte do medo que as pessoas apresentam não é irracional, na verdade faz muito sentido elas terem medo. Então raramente a gente está falando de fato de cinesiofobia. Cinesiofobia, você vai ver, por exemplo, pacientes com síndrome complexa de dor regional, que realmente têm medo até ao toque, né? E não só
Além disso, tem medo, uma fobia mesmo do movimento, mas tem fobia de toque, tem fobia de praticamente qualquer coisa, porque a experiência de dor é muito intensa. Mas quando a gente fala de dor musculoesquelética, no geral, nós não estamos falando de cinesiofobia. A gente está falando de medo da dor ou de medo da dor relacionado ao movimento, que são contextos, inclusive, diferentes. E aí, ao longo dessa aula, eu vou falar muito do medo da dor relacionado ao movimento, ou do medo do movimento especificamente. Quando a gente fala de medo, de novo, qualquer que seja ele pode ser aprendido basicamente de 3 formas. Pela experiência direta, ou seja, quando eu passo por uma situação ameaçadora. Pela experiência dos outros, na verdade, a gente chama isso de aprendizado vicário, né? Então, quando alguma pessoa que está no meu ciclo que eu conheço passa por uma experiência, eu posso aprender a ter medo por conta dessa experiência que ela passou. E também por instrução. E aqui entra muito um papel, na verdade, do senso comum, né? O quanto que o senso comum, na verdade, ele acaba favorecendo respostas de medo. E também sobre a instrução de profissionais de saúde, que muitas vezes podem ser uma fonte ali geradora de medo. Mas falando da experiência, que é um dos pontos principais quando a gente fala nos pacientes com dor, que produz esse aprendizado do medo específico, como é que se dá esse aprendizado? Ele se dá por meio de um processo que a gente chama de aprendizado associativo, que é o condicionamento pavloviano que todo mundo conhece e já escutou de algum lugar. Não sei se vocês lembram, mas o Pavlov, ele era ali um pesquisador que ao longo do século XIX ele estava tentando estudar o sistema digestivo e o papel da saliva no sistema digestivo. Só que ao longo dos estudos dele, o que ele percebeu, né? Por exemplo, ele estudava isso em cachorros. E quando você apresenta uma comida para um cachorro, seja ele está sentindo o cheiro ou vendo a comida, ele saliva. Quando você apresenta um estímulo neutro para o cachorro, normalmente ele não saliva. Se tocar um sino, por exemplo, ele não vai apresentar essa resposta de salivação. Mas, com o tempo, se esse estímulo neutro ele anteceder a comida ou o cheiro da comida, o que acontece é que esse cachorro ele vai aprendendo de forma inconsciente, implícita, a apresentar essa resposta de salivação para esse estímulo neutro. E ele percebeu isso, na verdade, porque os cachorros que ele estudava começaram a salivar fora de contexto, a salivar em um horário específico do dia ou a salivar quando, por exemplo, o cuidador vinha alimentar esses animais. Ele começou a estudar esse processo e ele percebeu que, na verdade, isso era um fenômeno de aprendizagem que não dependia, aparentemente, do animal ter consciência de que isso estava acontecendo, mas que pela mera associação temporal entre os estímulos, esse aprendizado acabava acontecendo. E por que isso é tão importante? Porque aqui, né, para quem está vendo a imagem, acompanhando aí também o vídeo, essa aqui é uma foto original do Pavlov com um dos cachorros que ele estava estudando. Por que isso é importante, gente? Porque a gente tem mais de 100 anos de estudos do aprendizado do medo. E boa parte desses estudos usaram a dor como estímulo para produzir medo. E, inclusive, usaram esse paradigma de aprendizado pavloviano para se estudar como o medo é aprendido. E desse estudo, na verdade, desses 100 anos ou mais atualmente de 100 anos de estudo, o que a gente consegue saber são algumas coisas sobre como o medo da dor inicialmente se desenvolve e como esse medo da dor passa a ser extrapolado rapidamente para outros contextos, como, por exemplo, o movimento. A primeira coisa é que a gente precisa de pouquíssimas interações dolorosas, na verdade, uma, aparentemente, para se produzir medo da dor. Porque a dor é um estímulo altamente, uma experiência, na verdade, né, altamente desagradável. E aversiva para qualquer animal que sinta, seja ele humano ou não humano. Então, na verdade, uma exposição a um contexto de dor já gera medo da dor. Mas o ponto é que rapidamente a gente aprende a ter medo do contexto que costuma anteceder essa interação dolorosa. Como a maior parte dos pacientes sente dor durante a realização de movimentos, a maior parte dos pacientes começa a ter dor relacionada, ou quer dizer, ter medo da dor relacionada ao movimento. Então, por exemplo, um indivíduo com dor de coluna, ele, ao ter dor para agachar e pegar algo no chão, rapidamente começa a ter medo de pegar algo no chão, de dobrar a coluna para pegar algo no chão. Mas esse medo de dobrar a coluna rapidamente, o medo da dor, na verdade, rapidamente se espalha para qualquer contexto onde ele acha que ele pode ter que dobrar a coluna, porque o movimento costuma ser o contexto em que o medo, quer dizer, que a dor acontece. E aí outro fenômeno interessante, esse medo, ele é rapidamente generalizado para outras condições. Então, ao dobrar a coluna e sentir dor, a pessoa não só tem medo de dobrar a coluna, mas começa a ter medo de vários movimentos que envolvem flexão da coluna. E, de novo, isso acontece instantaneamente, de forma inconsciente, essa generalização. Muitas vezes movimentos que essa pessoa nunca sentiu dor até o momento, mas ele começa a ter medo desses movimentos também. Existe um outro fenômeno de generalização, que a gente chama de generalização conceitual, onde a pessoa começa a extrapolar esse medo aprendido para contextos onde ela nunca experienciou dor, mas que para ela tem alguma relação com o que ela entende que é a causa da dor. Então, por exemplo, se ela tem
na cabeça dela, o entendimento de que a coluna está doendo, porque quando ela dobra a coluna, algo está pinçando a medula dela, ela também pode começar a ter medo de carregar peso ao lado do corpo, porque ela pode entender que ao colocar peso na coluna, ela também de alguma forma está comprimindo, ou tem chance de comprimir a medula dela. Então, o conceito que a pessoa tem do que é a dor, na verdade, faz com que o medo extrapole para outros contextos e movimentos por esse entendimento do que é a causa da dor para aquela pessoa. Isso também acontece imediatamente de forma inconsciente. Então, um ponto interessante do aprendizado do medo é que não é necessário que a pessoa tenha consciência de que ela está com medo, de que aquela associação está acontecendo para esse medo se espalhar. E o ponto mais importante sobre o aprendizado do medo é que, na verdade, como todas as emoções, se a gente pega até a definição do que é a palavra emoção, ela tem como ali significado colocar a pessoa em movimento. E as emoções têm essa característica, né? De novo, uma emoção envolve aspectos fisiológicos, comportamentais e cognitivos, mas o objetivo da emoção, e no caso do medo, é colocar ou deixar a pessoa mais propensa a fazer algum tipo de comportamento. Então, o objetivo do medo, na verdade, tem a ver com proteção. E uma das primeiras pessoas que começou a falar sobre isso foi o psicólogo Wilbert Fordyce, que inclusive era um estudioso, na verdade, do comportamento relacionado com a dor em humanos. Ele publicou, inclusive, um livro em 1979 chamado Métodos Comportamentais para Dor Crônica e Doenças, uma época que, basicamente, ainda pensem que em 1965 tinha acabado de sair a teoria das comportas. Então, a gente estava falando que quase 10 anos depois, alguém estava olhando para algo muito além do conhecimento da dor na época, olhando para comportamento relacionado com a dor, uma coisa que começou a surgir só depois dos anos 2000, quando a gente tem ali a proposta da teoria da neuromatriz pelo Milsek. E aí, o que o Fordyce propôs na época? Estudando o comportamento de muitas pessoas com dor, ele percebeu que, na verdade, existiam algumas tendências comportamentais. Existem tendências, né, das pessoas exprimirem ou apresentarem comportamentos de comunicação de dor. Então, por exemplo, expressões faciais, corporais, vocalizações. Tudo isso tem um papel, na verdade, de sinalizar para outros humanos que a gente está em sofrimento. Então, pensa que esse tipo de comportamento só faz sentido numa espécie social, porque ele não me protege do estímulo potencialmente ameaçador. Ele não evita que eu me machuque. O único papel desse tipo de comportamento é sinalizar para outras pessoas que eu estou passando por alguma coisa, que eu estou sofrendo, e isso acaba engajando essas pessoas em comportamentos comigo, fazendo, por exemplo, com que elas me deem mais atenção, que elas aliviem alguma tarefa para mim, né, ou que eu tenha algum tipo de benefício social ao apresentar esses comportamentos. E, de novo, isso não é consciente, não é uma coisa necessariamente intencional. E uma outra classe de comportamentos são os comportamentos de proteção. Retirada, então, eu me afastar de um estímulo potencialmente ameaçador para mim, eu fugir daquela situação, contexto, ou eu evitar que aquele movimento específico aconteça, ou eu fazer esse movimento de uma forma super adaptada, que também é um tipo de evitação. Então, o Fordyce trouxe para a gente esse entendimento que o medo, na verdade, ele é a base para o que a gente chama de comportamentos relacionados com a dor, que podem ser comportamentos de comunicação ou comportamentos de proteção. E aí, o Fordyce é muito relevante porque, na verdade, ele serviu de base para outros pesquisadores comportamentais, como o próprio Johann Vline, que eu comentei aqui no começo, que foi um dos fundadores ali, por assim dizer, os idealizadores do que a gente chama de modelo de medo e evitação. Um ponto importante sobre os comportamentos, gente, é que esses comportamentos tendem a se manter, a aumentar sua frequência ou diminuir de acordo com o contexto e com as consequências do contexto onde eles acontecem. Então, por exemplo, se eu apresento um comportamento de comunicação de dor, como por exemplo um grunhido, com uma expressão facial de que eu estou com dor, e eu tenho ali uma consequência do tipo, minha esposa, na verdade, me dando mais atenção, me dando carinho, isso gera um reforço positivo que aumenta a probabilidade de, no futuro, em contextos parecidos, eu acabar apresentando um comportamento semelhante a esse. Às vezes isso pode ser deliberado e intencional, mas na maior parte das vezes, na verdade, esses comportamentos acontecem em níveis ainda de associação ali inconscientes. Então a pessoa pode, de fato, aumentar a frequência com que ela faz um comportamento sem que isso necessariamente seja algo que ela está tentando conseguir deliberadamente uma consequência positiva para ela. E aí, um tipo específico também de aprendizado
é o que a gente chama, né, de reforço negativo. É quando o meu comportamento, na verdade, remove uma coisa que para mim é aversiva. Então, se eu estou, por exemplo, com medo de dobrar a coluna e pegar algo no chão, ao evitar dobrar a coluna ou ao evitar fazer aquele movimento, na hora que eu não dobro a coluna ou deixo de pegar algo no chão ou pego algo no chão com um movimento completamente diferente, eu não sinto dor, esse tipo de consequência reforça com que eu continue me protegendo no futuro, que eu continue mantendo aquele meu padrão de comportamento motor no futuro. E isso a gente chama de evitação, ou aprendizado da evitação. O grande ponto desse tipo de aprendizado é que ele acontece um efeito muito parecido com quando você briga com uma pessoa, para de falar com ela, e dali 10 anos você nem sabe mais por que você brigou com a pessoa. Você mantém o comportamento porque a manutenção dele garante que você não acabe, na verdade, tendo exposição àquilo que originalmente para você era aversivo. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa nem está mais com dor, mas ela não se permite experienciar aquela situação de forma que ela continua se protegendo daquele movimento, daquele contexto. E essa é uma característica muito forte da evitação. A gente vai falar do modelo de medo e evitação, e o ponto é, a maior parte dos pacientes são cronicamente incapacitados, mesmo sem ter dor o tempo todo, porque esses comportamentos de proteção, na verdade, eles são autorreforçados, porque ao você usar esse comportamento e não fazer aquele movimento, ou fazer de forma adaptada, você, na verdade, mantém o reforço para você fazer isso de novo no futuro, mesmo que você não esteja mais sentindo nenhuma dor. E aí, por que o modelo de evitação é tão relevante para a gente? Porque, na verdade, ele é o melhor modelo conceitual que a gente tem para entender como que a incapacidade associada com a dor se desenvolve e como que as pessoas desenvolvem incapacidade crônica associada com a dor. O que o modelo traz para a gente é o seguinte: num contexto de dor, quando ela é entendida como algo altamente ameaçador, a pessoa vai tender, primeiro, a ter medo, e uma vez que ela tenha medo, ela vai acabar tendo o aprendizado do medo, a generalização do medo, como a gente falou, e o medo vai levar a comportamentos de evitação, que podem se manifestar de uma forma direta, a pessoa deixando de fazer aquele contexto, ou deixando de fazer aquele comportamento, aquela função, ou de uma forma mais sutil, que ela adapta o comportamento motor dela, continua fazendo as funções, mas ela se sente incapacitada. Porque a verdade é que quando você tem comportamento de proteção, isso vai impactar em tarefas que são valorosas para você. E a incapacidade funcional é um construto perceptual, é subjetivo. A pessoa se sente incapacitada. Toda vez que a gente mede incapacidade funcional, é sempre uma percepção de incapacidade. Então pensem que às vezes você vai estar, por exemplo, atendendo um paciente com uma queixa relacionada, por exemplo, ao esporte, ele tem uma queixa relacionada ao treino de CrossFit, e aí você pergunta, essa pessoa continua treinando. Ela tem dor há mais de 3 meses, ela continua treinando, ela não parou. E você fala, nossa, que bom, que ótimo, a dor não incapacitou essa pessoa. Mas quando você pergunta para ela como é o treino dela, por exemplo, cada vez que tem agachamento, ela faz abdominal. Cada vez que tem outro agachamento, ela faz uma flexão, um push-up, ela vai adaptando todo o treino dela. E aí, se você pergunta para ela, ela fala, nossa, eu me sinto muito incapacitado, porque eu vejo todo mundo evoluindo e eu não consigo nem sequer fazer esses movimentos básicos, assim, sabe? Eu sinto que eu parei no tempo, a pessoa fica desmotivada. Então, esse é um ponto da evitação. Às vezes ela se manifesta de uma forma muito sutil. E aí, por conta do reforço negativo que eu comentei, as pessoas vão desenvolver esses comportamentos de proteção e elas podem continuar tentando se proteger, mesmo que elas não tenham dor o tempo todo. Pelos dados que nós temos, no geral, cerca de 70% dos pacientes com dor crônica têm dor em surtos e remissões. Isso quer dizer que eles não têm dor o tempo todo, mas mesmo assim, eles podem ser cronicamente incapacitados, porque eles mantêm esses comportamentos de proteção independentemente de ter dor ou não. Eles mantêm esses comportamentos pelo entendimento que eles têm do que é a dor, né, e por todo esse aprendizado comportamental que aconteceu ao longo do tempo. E aí, quando a gente vai para estudos qualitativos e entende o que os pacientes acham que está acontecendo, fica muito óbvio, porque, na verdade, quando a gente fala principalmente da dor musculoesquelética, a gente não está falando de cinesiofobia, não é um medo irracional. A gente está falando de fato de medo. Faz sentido esses pacientes terem medo. Por exemplo, esse é um estudo qualitativo aqui, foi publicado na Spine, que mostra a percepção de pacientes com dor de coluna sobre o que eles acham que está acontecendo. As principais classes que emergiram nesse estudo foi o entendimento de que a coluna é vulnerável, que a coluna precisa de proteção, que a coluna tem um prognóstico ruim, e que a dor de coluna é diferente. Aquele paciente, né, que você vê lá na sala de espera, uma senhora conversando com outra, por exemplo, uma fala que tem dor no ombro, a outra fala, ah, tadinha, ainda bem que você não tem dor na coluna, porque na coluna
realmente é diferente. A medula tá na coluna, né? Como se fosse algo muito pior ter a dor na coluna do que ter em outro lugar. Mas quando você olha para diferentes tipos de condições, os estudos falam que a percepção, na verdade, dos pacientes e do senso comum, ela é de algo extremamente ameaçador. Para a população, no geral, dor é um sinal de dano tecidual. Na dor de coluna, a percepção é que a dor vem de hérnias de disco ou de degeneração da coluna. Para pessoas que têm dor no joelho, normalmente o entendimento é de que a dor vem de alguma degeneração da articulação, seja uma condromalácia patelar ou seja um processo de osteoartrite acontecendo. E para as pessoas que têm dor no quadril, por exemplo, elas entendem que a dor vem de fissuras e lesões do quadril. E se você sai perguntando em outras populações, a gente tem algumas linhas de estudos qualitativos em dor no ombro, por exemplo, os pacientes acham que é porque o tendão está quase rompendo, assim, aquele pano rasgado que está por um fio. Então, o entendimento do que as pessoas têm do que é a dor é muito ameaçador. E o entendimento que elas têm de como se trata essa dor também está vinculado a isso. Então, por exemplo, o senso comum é de que a dor só pode ser tratada quando você conserta ou substitui as estruturas lesionadas. Na dor de coluna, o que os pacientes trazem nos estudos qualitativos é que não tem cura na dor de coluna, que ela só piora com a idade. Na dor no joelho, quando tem esse entendimento de degeneração, os pacientes entendem que, na verdade, poxa, a fisioterapia não pode ajudar, porque é um problema mecânico, é um problema de osso com osso, né? O que a fisioterapia vai fazer ali? E quando a gente fala de dor no quadril, por exemplo, os pacientes acreditam que, putz, já tem uma lesão acontecendo, então ela só vai melhorar de fato quando a gente fizer uma prótese de quadril. Todo mundo algum dia vai precisar de uma prótese. Esses são falas de pacientes em estudos qualitativos que mostram pra gente que, na verdade, esse entendimento biomédico da dor, esse entendimento de que dor é um sinal de lesão, faz com que os pacientes naturalmente entendam que quando eles têm dor, eles estão em um contexto ameaçador. Então, na verdade, esse entendimento do senso comum que a gente tem hoje sobre o que é a dor, favorece muito essa trajetória de incapacidade funcional nas pessoas que desenvolvem ali quadros de dor. E a gente vai olhar, por exemplo, né, em fontes comuns de informação, a gente tem vários estudos, inclusive um estudo aqui no Brasil do professor Felipe Reis, mostrando que mesmo em sites oficiais como o do Ministério da Saúde, as informações que estão disponíveis são totalmente inadequadas, né? Inadequadas com relação à explicação do que é, por exemplo, uma dor de coluna, inadequadas no sentido do que se deve fazer em caso de dor de coluna, por exemplo, né? No próprio Ministério incentivando o repouso, falando de cirurgias. Então, a gente percebe que realmente tem muita coisa fomentando esse senso comum. Não é só um entendimento de que a dor é um sinal de dano que aconteceu no passado e continua sendo, na verdade, perpetuado, né? A própria internet, a maior parte dos lugares vai passar informações inadequadas, inclusive boa parte dos influenciadores em canais de mídias sociais também perpetuam essas informações. Apesar da gente, de novo, na literatura não ter hoje esse entendimento, né? A gente tem um entendimento muito mais atual do que de fato é a dor. E aí, como que esses comportamentos de dor se manifestam na prática clínica? A gente vê muitos desses comportamentos de proteção acontecendo, né? Então, quando a gente olha para os nossos pacientes, a gente percebe que eles têm comportamento de lentificação do movimento, associada com expressões faciais de sofrimento, aquele paciente que se movimenta com muita contração, de forma lentificada, prestando extrema atenção ao movimento. Isso são sinais de que esse paciente está engajando em comportamento de proteção. E se a gente vê um paciente se comportando dessa forma, o que a gente pode entender? Que para aquele paciente, aquele contexto, aquele movimento é extremamente ameaçador. De novo, lembre-se que medo, por exemplo, não é só uma percepção consciente de que a pessoa está se sentindo ameaçada. Para muitos pacientes, você vai perguntar se a pessoa está com medo, ela vai te responder que não, e aí você pede para ela fazer o movimento e a pessoa faz aquele movimento super tentando se proteger. Isso é medo também, porque existem componentes comportamentais do medo que são inconscientes. E o ponto é que a gente, como profissional do movimento, observa esses comportamentos o tempo todo, ali na prática clínica, e muitas vezes associa esse comportamento, por exemplo, por um racional puramente biomecânico, como se fosse a falta de mobilidade de uma articulação, ou a falta de força de um grupo muscular específico que está fazendo a pessoa se movimentar dessa forma, quando na verdade isso é um movimento, esse movimento na verdade é um comportamento de proteção. A pessoa está literalmente num contexto que para ela é ameaçador, tentando fazer o movimento de uma forma que ela se sinta um pouco mais segura para fazer. E o que a literatura traz para a gente é que quando a gente percebe isso nos pacientes, isso está associado com uma maior percepção de incapacidade e também é um preditor de retorno tardio ao trabalho e de maior incapacidade funcional ao longo do tempo. Então, a pessoa de fato está com esses comportamentos de proteção, é um sinal para a gente que está associado com a incapacidade atual, mas também
com a incapacidade futura desses pacientes. Beleza, agora falando um pouquinho das implicações clínicas, a primeira delas envolve a gente entender que se é nosso papel como fisioterapeutas fazer um bom diagnóstico cinético funcional, que por definição é a gente conseguir mapear todos os fatores associados no nosso paciente com a incapacidade funcional que ele está apresentando, quando a gente começa a entender o papel do medo na incapacidade funcional, é importante a gente entender que olhar só para aspectos estruturais ou biomecânicos não é suficiente para eu poder compreender a incapacidade funcional de um paciente com quadro de dor, porque em algum nível o medo e evitação provavelmente vai estar contribuindo para essa incapacidade. E aí, como é que eu primeiro acesso isso no meu paciente, né? O primeiro ponto da avaliação do medo e da evitação começa lá na entrevista. Quando eu estou fazendo anamnese com o meu paciente, eu posso lançar mão de várias perguntas abertas para entender o que o meu paciente acha que é a dor, entender o que normalmente ele faz num contexto de dor, entender quais as estratégias que ele tem para tentar minimizar a dor quando ela acontece, porque disso eu vou tirando vários insights. Primeiro, né, mesmo que ele me fale que ele não tem medo, se parece que ele tem algum comportamento de proteção, se parece que algum contexto é relevante, e quais as estratégias comportamentais que ele usa para lidar com aquele contexto. Então, perguntas como, olha, por que você acha que você está sentindo dor? Uma pergunta aberta e reflexiva que faz o paciente, na verdade, falar mais e tentar evocar dele ali o que está por trás da dor dele. Uma pergunta como, olha, existe alguma atividade ou movimento que você acredita que pode ser prejudicial ao seu corpo, que pode te machucar? Por quê? É uma outra pergunta legal, né, para deixar o paciente falar, entender a perspectiva dele. Perguntar o que que ele acha, o que que ele costuma fazer para tentar minimizar a dor ou para tentar lidar com aquela dor. Isso pode dar muitos indicativos para você de como ele se protege. E como ele se protege é um sinal para você também do que pode ser que ele entenda que está acontecendo. Então, durante a anamnese, essas perguntas são como se fosse o início do que você pode começar a lançar para entender melhor, né, os níveis de medo, evitação e como ele está tentando se proteger nesses contextos específicos. Além, obviamente, né, da gente usar recursos de comunicação terapêutica, existem instrumentos validados para, né, para a população brasileira, por exemplo, para a gente poder tentar quantificar os níveis de medo e evitação. A gente tem a escala Tampa de cinesiofobia, tem o questionário de medo e evitação, e a gente tem escalas para tentar ajudar o nosso paciente a hierarquizar tarefas que para ele são ameaçadoras. A gente tem uma escala de coluna validada e o grupo do ombro da professora Ana Maria Ciliane da Universidade de São Paulo, né, ele também construiu uma escala para pessoas com dor no ombro. Mas mesmo que você esteja lidando com uma população que não tem exatamente ali uma escala pronta para ele ranquear, por exemplo, as tarefas mais ameaçadoras para as menos ameaçadoras, basta você pedir para o seu paciente meio que listando isso, perguntar para ele assim, olha, se você fosse listar as tarefas hoje que você, né, tem dor para fazer, o que você gostaria de voltar a fazer, poxa, quais que você tem mais medo, assim, quais para você são mais perigosas? Você pode ir ajudando o teu paciente a ir listando essas tarefas, porque na verdade muitas vezes o paciente também não tem consciência disso. Ao fazer isso, inclusive, você pode ajudar ele a perceber quais são as tarefas que ele de fato está sentindo mais ameaçado, que ele tem mais medo de realizar. E uma dica importante é a gente sempre tentar enviesar tanto as nossas perguntas abertas quanto no uso de uma ferramenta como essa, o que ele vai responder, para ele trazer sempre as tarefas que são mais importantes para ele, uma perspectiva motivacional, porque às vezes a pessoa pode falar que o que ela tem mais medo é colocar roupa no varal, mas quando você pergunta para ela, olha, se hoje você fosse curada da sua dor, o que você gostaria de voltar a fazer? Às vezes vem jogar tênis, por exemplo. E na verdade ela nem está considerando que é possível fazer isso, mas seria a tarefa mais ameaçadora para ela e mais importante também. Então às vezes você enviesar essa pergunta, tentando puxar com o seu paciente aquilo que é mais relevante para ele, vai te ajudar a ter uma hierarquia do medo melhor e mais alinhada com o que de fato são objetivos funcionais para o seu paciente. E por fim, gente, por mais que a gente lance perguntas para o paciente abertas, reflexivas, explore o medo, a evitação e as crenças do paciente com abordagem de comunicação terapêutica, por mais que a gente use instrumentos de medida, no final das contas a gente precisa fazer o que a gente chama de avaliação comportamental, que é literalmente expor o paciente às tarefas que ele sente mais receio e quer mais voltar a fazer, e entender quais estratégias comportamentais ele utiliza para tentar se proteger naquelas tarefas. Porque muitas vezes o teu paciente vai, ao longo da entrevista, quase não falar sobre medo, evitação, para ele tá tudo bem, mas quando você expõe ele ao movimento, por exemplo, você percebe muitas dessas respostas de proteção acontecendo. Porque, de novo, boa parte do comportamento de medo pode ser implícito. A
pessoa pode não ter consciência de que isso está acontecendo. Bom, ok, digamos que você tem identificado que o seu paciente tem níveis de medo e evitação associados com a queixa dele, e aí como é que a gente pode abordar esses fatores? A gente tem algumas intervenções focadas ou que podem ajudar a gente a melhorar a dor e função nesses pacientes. Uma delas é a educação em dor, mas a gente já falou delas em vários outros episódios, eu não vou focar muito nisso, porque ela não é uma abordagem muito específica pro medo e evitação, mas que pode influenciar o medo e evitação justamente porque tenta abordar esse sistema de crenças que estão por trás do que a pessoa acha que está acontecendo. Mas uma abordagem que é específica para o medo e evitação é o que a gente chama de terapias de exposição. Essas são abordagens que têm como objetivo, literalmente, expor o paciente a movimentos e contextos em que ele teme, para que a gente possa, na verdade, violar a expectativa de que algo muito ruim vai acontecer e, com isso, a gente consiga reduzir os níveis de medo e evitação e ajudar o paciente a ter uma melhora funcional. A gente tem várias evidências hoje na literatura, principalmente para dor de coluna, sobre o efeito ou a eficácia de abordagens de exposição para esses pacientes. E o ponto é que as abordagens de exposição, na verdade, elas ganharam um pouco de renome, mas muitas vezes o que a gente vê é que elas são um pouco mal interpretadas na nossa área, porque são abordagens que vêm lá da psicologia. E aí, algumas vezes, né, quando alguém vai traduzir isso para físio, acaba cometendo alguns equívocos conceituais. O primeiro deles, que é o mais comum, é as pessoas confundirem terapia de exposição com um incremento gradativo de carga. Como se, olha, eu pegar uma articulação e ir aumentando a carga e complexidade do exercício fosse uma terapia de exposição para o medo. São coisas completamente diferentes. Terapia de exposição é eu pegar tarefas em que a pessoa sente muito medo e expor essa pessoa a essas tarefas fazendo algumas coisas que a gente vai descrever já já. Incremento gradativo de carga tem a ver com eu pensar na carga e nas estruturas que eu estou sobrecarregando com aquela carga. Então são coisas completamente diferentes, né? Terapia de exposição não é incremento gradativo de carga. Um outro equívoco muito comum é as pessoas entenderem que terapia de exposição envolve eu fazer séries e repetições da tarefa temida. Então, olha, a pessoa tem medo de subir escada, por exemplo, eu vou botar ela para subir o degrau 3 de 10 vezes. Também não é isso. A gente não está prescrevendo terapia de exposição com o objetivo de ganhar força. Então, não tem uma posologia de prescrição como a gente vê para outro tipo de prescrição de exercício. Isso não é terapia de exposição também. E um terceiro ponto, que também é comum, é as pessoas entenderem que terapia de exposição é incentivar o paciente a fazer aquele movimento apesar do medo, como se fosse um coaching meio aquele estereótipo de coaching, né? Que coaching tem aplicabilidades para várias coisas, tem uma base científica para algumas coisas de mudança de comportamento, por exemplo, mas não aquele coaching que a gente muitas vezes vê ali nas mídias sociais, que acaba sendo um jeito vendável, né, de falar do coaching. Então, coaching não é gritar com o meu paciente para ele fazer uma tarefa temida também. A terapia de exposição, ela pode ser manifestada de duas formas, basicamente. A gente pode fazer ela de forma gradual ou em vivo. A forma gradual é eu expor o meu paciente às tarefas ou movimentos que ele sente medo, da tarefa que ele sente menos medo para aquela que ele sente mais medo. E aí, aquelas listas de hierarquização das tarefas pelo medo, o nível de ameaça são muito úteis para isso. E a exposição em vivo é eu expor meu paciente diretamente às tarefas que ele tem mais medo, mas que são mais valorosas para ele também. O ponto da terapia de exposição, que eu comentei, que a gente não faz 3 de 10 da exposição da tarefa, é porque, na verdade, o objetivo da terapia de exposição é fazer ou provocar um fenômeno que a gente chama de violação da expectativa. Se o meu paciente acredita que ao dobrar a coluna vai acontecer algo ruim, ele vai sentir dor porque vai pinçar a medula dele, por exemplo, né? O meu objetivo é conseguir fazer ele ter experiências diferentes com o dobrar a coluna, para que eu viole essa expectativa que ele tem de que algo ruim vai acontecer. E eu vou fazer o que a gente chama de experimentos comportamentais. Eu vou fazer ele dobrar a coluna em diferentes contextos, em diferentes exercícios, tentando trazer luz e trazer consciência de forma intencional para que ele perceba que dobrar a coluna pode não gerar nenhum sintoma, ou inclusive dobrar a coluna sem as respostas de proteção, que ele tem, como tentar ficar fazendo cocontração, ficar ativando todo o core, que na verdade é mais confortável para ele, inclusive às vezes melhora o sintoma, porque às vezes é justamente ao tentar fazer cocontração e bracing, evitando dobrar a coluna, que ele sente ali a dor acontecendo. Isso é a terapia de exposição. Não é eu ficar expondo ele ao movimento de qualquer forma. É eu tentar ficar variando a exposição dele ao movimento, tentando provocar experiências diferentes, que, de forma intencional, perguntando para ele, fazendo ele perceber o que ele está sentindo, tem como objetivo violar a expectativa que ele tinha de que aquele movimento ia ter uma consequência muito ruim. E essa é a base, na verdade, quando a gente fala de terapia de exposição em vivo, essa é a base da terapia cognitivo-funcional.
né, que é baseada em ajudar o paciente a fazer sentido da dor, terapia de exposição e mudança de estilo de vida. Então, essas duas abordagens são hoje evidenciadas pela literatura. A gente pode seguir qualquer uma delas. O CFT vai muito pela ideia da exposição em vivo em tarefas que são relevantes do ponto de vista motivacional para o paciente, mas a gente vai ter várias evidências na literatura de exposição gradual também. Bom, eu vou encerrar por aqui para a gente poder seguir o episódio, mas essa foi uma introdução aí do tema. Muito bom, Rafinha. É sensacional essa aula. Eu acho que ela faz um grande resumo aí, desde questões conceituais, né, até a parte de intervenção. Mas eu acho que são temas e falas que a gente sempre vê quando, somente na aula, né, de outras pessoas, eu percebo muitos equívocos, né? E aí eu queria, né, até saber do teu lado, você que com certeza responde muitas perguntas sobre, quais são os principais equívocos que as pessoas fazem, né? Então, acho que entender um pouco mais do que chega para você, né? Eu sei que você fez alguns resumos já na aula, né? Mas o que a galera acaba tendo mais dúvida e ou dificuldade para implementar mesmo na clínica? Eu acho que um dos pontos principais, esse é um fenômeno que eu venho percebendo nos últimos anos, porque as pessoas hoje sabem mais sobre dor do que sabiam há um tempo atrás. Então, os conceitos da ciência moderna da dor, eles não são mais uma novidade para a maior parte das pessoas. Praticamente Uhum. todo mundo já ouviu falar de sensibilização central, biopsicossocial, são palavras que pairam no ar. Eu acho que a dificuldade começa. O nível um talvez seja entender primeiro, né? A gente entende dor de uma forma diferente, mas não entende exatamente como mudar a nossa prática. Então, eu vejo que tem muitas pessoas que estão nesse nível, assim, elas já entenderam que dor é uma experiência, que tem vários outros fatores além dos mecânicos e estruturais, mas a pessoa continua com a mesma praxis de atendimento, ela continua atendendo exatamente da mesma forma como ela sempre atendeu. Para as pessoas que começam a dar um primeiro passo e extrapolar um pouco esse conhecimento, eu acho que o primeiro sempre é começar a falar de educação em dor. Então, a Uhum. pessoa entendeu o que é importante, o que o paciente acha que está acontecendo, entende a multidimensionalidade, mas ela faz educação em dor dando aula sobre neurofisiologia da dor, usando metáforas, e segue com atendimento muito pautado só em mecânica, né, ou correção biomecânica. E aí eu vejo que tem um terceiro ponto que as pessoas já estão tentando, elas já entenderam que o movimento, qualquer prescrição de atividade baseada em movimento, seja o treino de força, de controle motor, ou qualquer outra abordagem da físio que é ativa, baseada em exercícios, que ela pode atuar em cima de níveis de medo e evitação. Só que ela tem esses conceitos meio inadequados, talvez, de como conduzir o movimento de uma forma para favorecer essa virada de chave do paciente. E aí entram esses pontos que eu falei, né? Pegar a tarefa que o paciente tem medo e botar para ele fazer movimento simplesmente, independente da dor que ele sente, 3 de 10, ou ficar incentivando o paciente a fazer aquele movimento, mas sem tentar provocar alguma coisa que varie a experiência dele, né? O paciente é obrigado a fazer, por exemplo, tirar uma caixa do carro, né? Tem um vídeo, inclusive, de terapia de exposição, são pacientes com dor de coluna chorando para tirar uma caixa do carro e colocando, algumas vezes, só que se o paciente entrar com a mesma mentalidade de que aquilo é ameaçador e está sendo meio coagido a fazer, você não está provocando uma experiência diferente nele, né? Uhum. Então eu vejo que, a depender do nível de prontidão, talvez do profissional para mudar a sua prática com relação a esses novos conhecimentos, algumas pessoas ainda estão no nível que elas ainda não sabem muito bem como aplicar, outras talvez estejam nesse nível de tentar usar a educação como se fosse o que complementa e torna multidimensional a abordagem dela, mas que ainda é muito mecânica, né, nas suas intervenções irracionais. E eu vejo muita gente hoje, talvez a maior parte, nesse terceiro bloco, que é tentando entender como adequar o movimento para favorecer esses fenômenos psicossociais que acontecem durante qualquer abordagem de movimento, né? Perfeito. Eu acho que essa sua fala, ela esclarece muito, porque que às vezes, se a gente ficar muito focado em uma técnica, né, a gente vai ter muita dificuldade de aplicar isso. Então, Sim. dependendo da formação que o fisioterapeuta tem, ou a base do atendimento dele, não que isso necessariamente seja um problema, mas na hora de tentar adequar, isso acaba acontecendo de uma forma não interessante, né, porque principalmente em relação a esse seu último, de trás para frente, né, o último comentário, ele é interessante porque muita gente faz aquela movimentação, a dor não está significando que está machucando, mas a interpretação do paciente continua sendo a mesma, né? Então, Sim. isso acaba gerando essa repercussão e perpetuação do sintoma, né? Então, eu acho que isso é extremamente interessante. Comentando também até da parte de educação em dor, eu acho que o principal é sempre tentar fazer essa ponte para o paciente, primeiro, acho que do clínico, né? O que essas informações mudariam na prática. Então, né, você depois de terminar a aula, perguntar, depois de tudo que eu te expliquei, o que acho que muda no que você pode fazer ou o que não pode fazer, né? Então, eu acho que tentar investigar a mudança do comportamento do paciente, ela envolve também o seu entendimento de forma mais clara. Eu acho que isso passa por revisitar as suas condutas, né?
E eu gosto muito de falar para todo mundo se gravar para entender o que que a gente fala, né? O comando, né? Como que eu expliquei para ele porque a intervenção funcionou, né? Então, acho que é tanta coisa enraizada que são nuances e detalhes durante a terapia que, por mais que a sua explicação possa estar adequada, no meio do caminho você sai da rota e acaba perpetuando crenças negativas, né? Então, acho que isso é extremamente importante. Não, só um outro ponto que eu acho que é relevante aí da tua fala, cara, é um pouco disso das abordagens, né? Eu acho que o que é interessante que a literatura tem trazido. O primeiro ponto é que quando a gente olha para mediação, o mecanismo de ação das nossas abordagens, todas as abordagens ativas da fisioterapia, baseadas em exercício, em algum nível parece que o efeito delas na dor e incapacidade é mediado por mudanças de meio de evitação. Então, Uhum, seja o treino de força para dor de coluna, o treino de controle motor para dor de coluna, uma parte da melhora clínica que essas abordagens fazem é justamente modular esses níveis de medevitação. E aí oscila de estudo para estudo, tem estudos que a gente vê que é de 20 a 30%, alguns que é de 40 a 50%, mas o ponto é, independente do dado, a gente entende que mesmo quando você está lá tentando, às vezes, por exemplo, trabalhar, usar o Pilates como método para ganhar força, estabilidade com o seu paciente, você está expondo ele a contextos que para ele são ameaçadores e, de algum nível, você vai dar segurança para ele se movimentar. Ele vai conseguir ter essa violação de expectativa. Só que quando você torna isso intencional, talvez esse seja o ponto, você consegue favorecer muito mais que isso aconteça. E eu já, assim, me peguei conversando com colegas que começaram a ser expostos a esse conceito, porque é muito difícil. A terapia de exposição, qualquer abordagem comportamental, ela tem uma prescrição, por assim dizer, muito diferente de uma abordagem de exercício baseada em ganho de uma função como força, hipertrofia, potência, né? Porque você não respeita a dose. É difícil uhum, até de ensinar, porque ela tem princípios e o paciente, você expõe ele a um contexto, a depender do que ele te devolve, você vai evoluindo, né? Seja com a educação, qualquer abordagem de comunicação terapêutica ou com a terapia de exposição. E aí, o que que uma provocação, tá? Eu acho que todos devem tentar, se você entendeu que, além de ganhar, por exemplo, uma capacidade específica, você quer trabalhar esses fatores, acho que a provocação é tentem ir além da dose. uhum. Porque o que eu percebi, eu já escutei isso de relatos de colegas que se sentiram super inseguros de dar esse primeiro passo, mas meio que tentaram, por exemplo, num Pilates, esquecer repetição e série, naquele paciente que tinha altos níveis de medo. E foram tentando modular e fazer experimentos comportamentais e fazer o paciente vivenciar aquela experiência e depois muda e dá outra. E o que eles perceberam é algo. Eu já escutei relatos como: caramba, eu percebi que na verdade eu tentar ganhar, ou ficar pensando só em dose série, estava demorando para eu conseguir chegar num ponto que eu poderia chegar logo no começo, talvez com o meu paciente, mas eu meio que travava o processo. Outros sentem isso, assim, nossa, parece que eu. Foi só quando eu meio que parei de tentar ganhar alguma, né, pensar em série e repetição, que eu consegui meio que perceber o que o paciente estava me apresentando, assim. Porque eu vi que ele estava de forma estereotipada repetindo o movimento. Quando eu parei de olhar se ele estava fazendo 3 de 12 e passei a tentar e ajustando o movimento, fazendo ele perceber, aí eu mudava para outro, não importa que não acabou as 3 de 12, eu mudava para outro movimento para ele perceber a discrepância e voltava para o primeiro. E quando a pessoa começou a ganhar essa liberdade para expor o paciente, ela falou: nossa, parece que destravou, assim, sabe? E óbvio, às vezes a gente quer ganhar uma capacidade específica, só que é importante que, ao você meio que se permitir, talvez afrouxar um pouco, assim, essa prescrição, nos pacientes que você vê que isso é possível e faz sentido, que às vezes você começa a conseguir ganhar e perceber coisas que você não vai perceber se você ficar preso a uma prescrição para um ganho de uma capacidade, né? Perfeito. Eu acho que a palavra, eu gosto muito de usar esse termo, Rafa, porque eu acho que a palavra seria ser mais exploratório, né? Isso, é. Porque quando o paciente chega para você, você não sabe do que ele é capaz. Então, muitas vezes, essa subdose que você está falando não gera, né, uma segurança para o que ele está fazendo. E se Exato. você ficar preso, como você falou, na periodização, isso retarda, mas ao mesmo tempo, eu acho interessante porque a gente fica num lugar que usar essa evolução de carga pode ser também subvertida para falar assim, não, olha como você consegue fazer com carga. Não tem a ver Uhum. sobre ganhar força, não tem a ver com outros desfechos. Então, essa orientação é muito bacana, porque o que a gente está falando aqui é como a gente não tem uma única forma de fazer isso, eu tenho que entender por várias vias como que eu posso chegar nesse mesmo ponto, né?
E aí isso vai ter uma questão de clínica, da tua experiência, de contexto, né? Como que eu posso fazer isso de uma forma adequada. Então, isso é extremamente bacana, Rafa. E aí, eu vou acabar voltando um pouquinho para algumas definições, porque toda vez que tem esse começo, né, por causa dos equívocos, cada vez mais que a gente tem evoluído nos estudos da dor, eu falo que a fisioterapia é um trabalho perceptual, que já que a dor é um output, ele é uma percepção de várias interpretações, o medo também, né? Essa questão de entendimento que uma percepção gera outra, né? Então ela é uma cascata de percepções. Eu só preciso entender o que que eu estou trabalhando para realmente ter essa consciência, né? Então acho que é muito bacana quando você explicita a questão do que é medo, porque se você colocar num análogo, a dor e o medo são construtos, né? Produzidos pelo nosso cérebro. Então acho que isso é importante porque ele faz a subjetividade ter um pouco mais de plausibilidade para a gente não ficar nessa comparação. Se fala assim, o que a pessoa tem medo, é mais fácil de entender essa diversidade de situações diferentes que ela tem medo. Já no caso da dor, a dor já parece aquela coisa meio mensurada, meio com não sei o quê, e não é o caso. Então, cada vez mais eu acho que o trabalho da fisioterapia está na direção de vamos trabalhar a percepção do paciente sobre a situação que ele tem medo, para que ele tenha uma experiência mais positiva, assim como você falou, né? Então, a gente vai indo nessa direção. Enfim, chegando numa parte que eu acho que é super importante, eu acho que ainda gera muito equívoco, eu queria que você falasse de novo sobre tudo isso que eu falei, né, meio que a direção de reforço positivo e negativo. Eu acho que ainda tem muitos equívocos de quando as pessoas acham que é reforço positivo e negativo, porque tem hora que é uma coisa que há a consequência negativa, mas a pessoa sustenta aquela atividade, né? Sim. Então, se você for pensar em álcool, em cigarro, né, são coisas que têm reforço positivo, porém a consequência é negativa, né? Então, acho que é legal reforçar esse conceito para entender se o que a pessoa está gerando realmente é uma experiência positiva que está reforçando positivo ou negativamente, né? O conceito de reforço ou punição, na verdade, é uma linguagem comportamental, por assim dizer, né? Da área do comportamento. Porque uma das vertentes do comportamento é justamente essa, entender que, na verdade, o que molda o comportamento futuro são as consequências dos comportamentos atuais. Então, por exemplo, ao fazer um comportamento, o paciente apresentar um comportamento, né, como eu dei o exemplo, né, de apresentar expressões faciais, corporais de sofrimento, ou se a gente quiser usar outro exemplo, né, o que é muito comum, por exemplo, em enxaqueca e outras dores de cabeça, é a pessoa usar de qualquer tipo de medicação e repouso para alívio de sintoma. Muitas vezes o que a gente vai perceber é que a consequência, que pode acontecer uma consequência de reforço positivo, né, que é, por exemplo, a pessoa me dá mais atenção naquele momento, que para mim gera um estímulo que me é bom. E aí eu posso manter aquele comportamento, porque, né, toda vez que eu apresento aquele comportamento, eu tenho essa consequência. Então, por exemplo, estou com muita dor. E aí, toda vez que eu tomo um remédio, mesmo que ele não seja eficaz, e fico de repouso e começo, nossa, que dor de cabeça, isso gera comportamentos em outras pessoas que vão aumentar a chance de eu fazer isso de novo, mesmo que isso não funcione. Uhum, Então, o ponto é que esses comportamentos podem ser reforçados mesmo que eles não estejam cumprindo talvez o objetivo inicial deles. Que a pessoa uhum, muitas vezes toma o remédio ou busca o remédio, o repouso, porque ela quer alívio de sintoma. Mas às vezes isso sem gerar alívio de sintoma, muito pelo contrário, né, fazendo a pessoa, por exemplo, piorar o sintoma por estar em repouso, é mantido porque isso gera outras consequências para a pessoa que também são valorosas, como a atenção. Isso é uhum, o tipo de reforço positivo que a gente chama, né? Quando o meu comportamento gera uma coisa que para mim é algo agradável ou que é valoroso para mim. Um outro tipo de consequência é o reforço negativo, que é quando o meu comportamento remove algo que é aversivo. Esse é o exemplo do comportamento de evitação. Ao deixar de dobrar a coluna e descer para pegar algo no chão com a coluna toda reta ou nem pegar nada no chão, eu na verdade evito uma interação com um contexto que para mim é ameaçador ou aversivo. E aí o ato de eu não produzir dor, por exemplo, faz com que eu continue mantendo aquele comportamento mesmo que eu nunca mais sinta dor. Então, esse é uhum, um exemplo de reforço negativo. E a gente tem o exemplo das punições também. A punição positiva não tem, né, de novo, ser positivo ou negativo não é um viés de valor, é só se adiciona ou remove um estímulo. A punição positiva é quando o meu comportamento gera uma consequência que, para mim, é algo aversivo. Então, por exemplo, se eu for fazer um movimento e sentir dor durante aquele movimento, isso é uma punição positiva. É aversivo. E isso tende a fazer as pessoas se afastarem daquele estímulo ou não repetirem aquele movimento no futuro. Então, se a gente pensar, por exemplo, num contínuo de dor e movimento, a pessoa, né, imagine que ela vai lá e faz um movimento de agachamento na academia e sente dor. O ímpeto inicial, aquilo vai ser uma punição positiva. Ela vai
diminuir a chance da pessoa se engajar de novo naquele movimento no futuro. E aí ela vai, provavelmente, por reforço negativo, tentar evitar aquele movimento ou achar formas adaptadas de fazer aquele movimento. Então essas duas coisas meio que se reforçam e no final fazem com que ela ou não se exponha ou se exponha tentando se proteger, independente do que originou aquele comportamento. E por fim, a punição negativa é quando o meu comportamento tira algo para mim que é importante, né? E aí isso tende, na verdade, a diminuir o meu comportamento no futuro. Então, um exemplo clássico, né? A crença de castigo, por exemplo, é uma tentativa dos pais, no caso, de modular o comportamento da criança e fazendo com que ela não faça esse comportamento no futuro, né? E nem sempre isso vai acontecer, obviamente. Mas essas consequências, elas vão interagindo e o ponto é esse. Elas têm um ímpeto, óbvio, né? Isso tem uma função evolutiva, esse sistema comportamental, ele foi selecionado ao longo da evolução, mas não necessariamente no longo prazo ele nos beneficia. Então, esses comportamentos, por exemplo, de proteção, o aprendizado da proteção ou da evitação, tem um papel inicial de nos proteger de um estímulo ameaçador. No caso, a dor, apesar de ser uma percepção, é um estímulo por medo e para evitação. Só que ele pode, na verdade, se transformar em algo mal adaptativo, né? Porque esse mesmo aprendizado que me afasta daquilo no começo pode fazer eu continuar me protegendo, mesmo quando não faz sentido. Isso se aplica a qualquer tipo de comportamento, né? O mesmo comportamento de chamar atenção e as pessoas me ajudarem num contexto pode ficar disfuncional se eu começar, na verdade, a quase que usar desses comportamentos para conseguir atenção. Então, todo tipo de comportamento tem uma função de proteção ou adaptativa pode se tornar mal adaptativo em algum momento, a depender dessa complexidade, né, das contingências comportamentais. Perfeito. Só continuando, eu acho que isso responde também, acho que o termo viés de valor ele é muito importante, porque não é um julgamento, né, de sociedade ou fins, mas a questão também do ganho secundário, eu acho que é uma palavra usada de forma muito negativa, né, e sempre parece até eu chamar entre aspas, um mau caratismo da pessoa. Uma coisa intencional, né? Exato, né? Ele está fazendo isso porque, olha, ele está afastado do trabalho, então isso, assim, então sempre parece uma maldade da pessoa, né? Então, tudo isso que você explicou tem a mesma intenção que esse ganho secundário ou são coisas diferentes? O ganho secundário é como se fosse o comportamento por reforço positivo. Uhum, Então, eu tenho um comportamento do tipo, né, ao ter comportamentos de dor, exprimir isso, ou ir num médico, eu ganho um atestado e não vou no trabalho. Por exemplo, é como se a pessoa, na verdade, ela intencionalmente entrasse nessa roda e ficasse fomentando isso. Pode acontecer, mas boa parte desse aprendizado comportamental, na verdade, acontece de forma inconsciente. As pessoas mudam ou apresentam esses comportamentos e muitas vezes não tem intenção deliberativa ali no meio. uhum, Ela pode nem entender por que exatamente ela está se comportando dessa forma. O ponto que a gente vê nas pesquisas comportamentais, que é a mesma coisa do aprendizado do medo. Não é necessário eu perceber conscientemente aquilo, mas se eu percebo conscientemente que aquilo está acontecendo, isso potencializa o aprendizado. uhum. Faz ele ficar mais intenso e forte. Então, o medo é assim. Eu não preciso ter consciência daquilo para o aprendizado acontecer, mas se eu tiver consciência de que aquilo está acontecendo, ou esperar que aquilo vai acontecer, na verdade eu faço o aprendizado acontecer com mais intensidade. Ó, Rafa, vou fazer a última pergunta, aquela pergunta para fechar aí o rolê. E aí eu acho que é uma pergunta bacana de pensar, principalmente pensando no modelo do Fear Avoidance, né? Se tudo isso que a gente conversou agora explicaria se é por isso que a dor planifica, sim ou não. No começo, a gente pega os primeiros modelos do meio da evitação, no ano 2000, né? Ele foi adaptado pelo Vline, pelo Linton, pelo Cromes para dor de coluna. E depois ele teve várias adaptações. No começo eles falavam sobre cronificação do medo e da incapacidade, mas ao longo do tempo sumiu a cronificação da dor do modelo de meditação, porque na verdade o modelo de meditação não é um modelo para explicar a cronificação da dor, é um modelo para explicar a perpetuação da incapacidade funcional. Por que as pessoas podem desenvolver incapacidade e se tornar cronicamente incapacitadas ao longo do tempo? Uhum, A gente consegue explicar a cronificação da dor hoje muito mais por alterações no funcionamento do sistema de dor ou de neuroplasticidade que acontece ao longo da cronificação. Então, as mudanças ali que acontecem desde a periferia, medula, sistema nervoso central, elas hoje são... A gente não sabia também até pouco tempo atrás se elas eram causa ou consequência, mas hoje a gente vê que tem uma relação causal mesmo. Na medida que as pessoas passam mais tempo com dor, algumas pessoas vão tendo alterações do funcionamento do sistema nociceptivo de dor, a ponto, né, desse sistema começar a se comportar de forma diferente. E isso parece que é um dos principais mecanismos por trás da cronificação da dor. O meio de evitação e a incapacidade acabam influenciando isso em alguns níveis.
Porque, Uhum. por exemplo, né, se a pessoa se afastar de atividade física, né, se afastar de várias coisas que são valorosas para ela, ela fica num ambiente muito mais propenso para essas alterações neuroplásticas acontecerem. Então, não é que é no vácuo, né? Não é que não tem relação uma com a outra. Mas o modelo de meditação, na verdade, ele é um excelente modelo, comprovado, robusto para explicar a incapacidade, né, e a Uhum. manutenção dela ao longo do tempo. Perfeito. Eu acho que isso é extremamente interessante, né, Rafa? Porque no final das contas, me corrija se estiver errado, acho que ainda a melhor solução para não planificar é atuar bem na fase aguda, né? Então, nesse É. processo, a gente não sabe, eu acho que algumas vezes que a gente separa essa coisa de intervenção na aguda da crônica, ela acaba meio que distanciando dessa abordagem mais multidimensional, principalmente numa fase aguda, aonde, obviamente, tem muitas vezes componente biológico predominante, né? Então, eu acho que essas provocações e esse episódio em si são temas que parece que a gente fala toda hora a mesma coisa, mas eu acho que ela vai trazendo sempre nuances, porque essa repetição de conversas, né, vai trazendo pingos nos is aí para facilitar que as pessoas vão para direções mais pautadas dentro dos conceitos modernos da dor, né? Então, se quiser fazer algum fechamento, a gente está no final aí, fica à vontade já. O que eu vejo é, de novo, medo e evitação, acho que são dessas palavras que todos hoje conhecem, escutam, entendem que tem alguma relação com a queixa dos pacientes com dor no geral crônica, mas musculoesquelética principalmente. Ainda tem muitos equívocos com relação a isso, né? O que que é cinesiofobia, o que que são crenças de medo e evitação, como eu falei, o que que é medo da dor relacionada ao movimento. Mas eu acho que a mensagem final é todo mundo entender que, bem ou mal, a chance do seu paciente ter isso, você olhando para isso ou não, é enorme. Uhum, Então, a maior, né, se você parar para pensar, você entendendo esses conceitos ou não, é muito provável que o seu paciente tenha fenômenos de uhum, meditação associados com a dor e com o movimento. E o ponto talvez principal seja esse, assim, ao saber disso e ser intencional na hora de avaliar e tentar abordar os seus pacientes, por mais que às vezes você não vá usar uma técnica, né, uma abordagem de exposição específica olhando para o meio da evitação, você vai fazer, por exemplo, um treino com pilates, ou um treino baseado em exercícios de força, ou treino resistido, ao saber disso, você consegue muitas vezes fomentar essa mudança, né, essa experiência diferente no seu paciente também. Então, acho que essa é a reflexão que fica, e a provocação não é, independente de você, de novo, entender o conceito e aceitar ele ou não, seus pacientes provavelmente têm esse fenômeno. E uhum. aí, ao saber disso e conseguir abordar eles, você tem mais chance de gerar um resultado clínico, no seu paciente. Acho que essa é uma reflexão aí para todos ficarem. Perfeito, perfeito. E acho que, em geral, toda a multidimensionalidade, todos os outros construtos, né? Então, acho que a nossa negligência vai sempre perpetuar e vai prejudicar o paciente, né? Então, acho que nessa hora a nossa ignorância faz com que a gente não dê atenção ao que realmente é necessário. Mas muito bom, Rafinha. Muito obrigado pela aula, muito obrigado pelo papo aí. Né, acho que só para fechar uma palavra que eu gosto muito, cuidado também, né? A gente psicopatologiza muito as coisas, né? E aí às vezes a gente fala que o medo do movimento é algo patológico, mas não necessariamente, ele pode ser protetivo em várias situações, né? Por exemplo, num pós-entorse agudo, né? Naquele momento, ele tem uma evitação que é necessária para proteger tecido, assim como a crença não necessariamente vai sempre ser limitante e ou negativa, e nós profissionais também temos diversas crenças que também podem atrapalhar a melhora do paciente, né? Vou deixar na referência novamente o paper que o Rafa citou logo no início, e também o paper do JP Caneiro sobre crenças, que eu acho que complementa muito tudo que o Rafa falou, e é um paper bem completo, assim, bem bacaninha aí para entender o melhor como que essas crenças são formuladas. E eu acho que na hora da gente desmistificar e ressignificar, acaba facilitando bastante esse entendimento a mais aprofundado, né? Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Não esqueçam aí de curtir, compartilhar, comentar, tá? E sugerir qualquer dúvida, só deixar aqui que a gente responde em algum canal aí para vocês, tá bom? Rafinha, boa tarde. Até Valeu, mais, pessoal. pessoal. Grande abraço. Tchau, tchau.